desafio não só para os alunos, mas para nós também, os professores, a nos adaptarmos a essa nova modalidade, e vocês tiveram agora uma amostra, mas nós precisamos nos adaptar ao momento, né? Eu espero que tirem bastante proveito da aula. O tema de hoje é hemograma normal. Então, eu gostaria de iniciar nossa aula citando duas frases de um livro, 101 hemogramas, desafios clínicos para o médico, do nosso colega hematologista, Dr. Erivaldo Ferreira da Silva, que infelizmente nos deixou tão precocemente. Então, as frases são, a primeira, a prática médica é composta por uma tríade, a história clínica, o exame físico e exames complementares. A outra frase se refere justo ao hemograma e fala, o hemograma é o exame laboratorial mais requisitado, econômico, comum, agora, e não bem interpretado. Por isso, é importante interpretar o hemograma de maneira correta. No nosso sangue circulam 3 tipos de células produzidas na medula óssea, e o hemograma é o exame que é utilizado para avaliar essas 3 linhagens de células do sangue, que são os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos, plaquetas ou trombócitos, e o hemograma faz uma análise quantitativa de todas essas células e também uma análise qualitativa, isto é, a morfologia dessas células. Bem, como falei, o hemograma é um dos exames mais comuns na prática diagnóstica. Por isso é importante extrair ao máximo as informações e saber interpretá-las de modo correto. Se fizermos isso, nós vamos elucidar sinais e sintomas que estão presentes na história clínica, no exame físico, e poderemos diagnosticar de forma bem simples patologias sistêmicas e patologias hematológicas. Bem, o hemograma, ele faz uma triagem de saúde e de doença. Por isso que ele é o primeiro exame solicitado no pré-admissional, nos exames periódicos que são solicitados todo ano pelas empresas, e ele nos ajuda também a investigar de forma simples tanto doenças hematológicas como doenças sistêmicas. Também nos ajuda a acompanhar a evolução do nosso paciente. Então, ele é um exame bastante informativo, ele é de baixo custo e ele é um exame pouco invasivo. O objetivo da nossa aprendizagem hoje é identificar as células presentes no sangue periférico e interpretar a contagem total dos diferentes tipos de células, interpretar o hematócrito e a hemoglobina, os índices hematimétricos, muito importantes para diagnosticar e classificar as anemias, a contagem de leucócitos e a contagem de plaquetas. Então, esse é um modelo de laudo que é emitido pela maioria dos laboratórios. Então, é muito bom nós irmos nos familiarizando com esse laudo, porque praticamente todos os nossos pacientes farão o hemograma. Bem, só recordando um pouco, o sangue, ele é constituído de 55% de sua parte líquida e 45% da sua parte de células figuradas, elementos figurados, que são as células. Então, na parte líquida, 92% é constituído por água, 7% de proteínas, e o restante é constituído pelos eletrólitos, os nutrientes, as vitaminas e gases. E a parte dos elementos figurados, que são as células, que é justo o que nós vamos estudar no hemograma, é constituído, na sua grande maioria, pelas células vermelhas. 95% são constituídos por células vermelhas,
4,9% constituído pelas plaquetas e 0,1% é representado pelas células brancas, que são essas distribuídas aí embaixo, que a maioria é constituída por neutrófilos, seguido de linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Bem, então, o hemograma, ele é constituído pelo eritrograma, que é o estudo dos glóbulos vermelhos, eritrócitos, o leucograma, que é o estudo dos glóbulos brancos, e as plaquetas. Bem, ele é representado por 3 fases. Uma fase que é a pré-analítica, a fase que é a analítica, a análise automatizada do sangue, e o estudo do esfregaço periférico da morfologia das células. Na análise pré-analítica, na fase pré-analítica, nós começamos pela coleta da amostra de sangue, que é realizada preferencialmente na fossa anticubital, e as veias mais utilizadas são as veias cubital, mediana e cefálica. Então, é realizado o torniquete, é realizado a asepsia, e se utiliza atualmente tubos de vácuo para fazer essa coleta, com um adaptador. Então, o adaptador é único e você vai introduzindo os tubos de vácuo no adaptador. E esses tubos de vácuo, eles substituíram as seringas e eles são realmente muito eficazes porque eles veem o vácuo, aspira a quantidade correta de sangue para cada exame, ele já vem com o anticoagulante específico também a quantidade de anticoagulante relacionada a cada exame. Então, nós observamos aqui tampas de cores diferentes, porque para cada exame se tem uma cor de tampa. Por exemplo, para o hemograma, é esse tubo de tampa roxa, e ele vem com o anticoagulante específico para o hemograma, que é o EDTA, e a quantidade de sangue colhida, que é 2 ml. Então, nós temos aí também tubos de tampa azuis, que são usados, que contém um anticoagulante citrato de sódio, é usado para os exames da coagulação. Tampas vermelhas e amarelas, que não têm anticoagulante, que são os tubos utilizados para a sorologia e para a bioquímica. Então, faz parte dessa fase pré-analítica. A identificação é feita atualmente por códigos de barra, como vocês podem observar aí nos tubos. Ele já vem, esses tubos, como eu falei, com um anticoagulante específico, no caso, para o hemograma, é o EDTA, e é muito importante que vocês, que se fique atento à temperatura de armazenamento, ao tempo entre a coleta e o processamento, porque muitos desses fatores pré-analíticos, eles podem afetar a variabilidade dos resultados laboratoriais. Então, a temperatura ambiente deve ser o tubo pode ficar na temperatura ambiente por até 6 horas, e a partir daí, então, ele deve ser resfriado numa temperatura de 4 graus centígrados. Então, o tempo entre a coleta e o processamento deve ser no máximo de 6 horas. Ainda é importante se fazer uma inspeção da amostra, porque para verificar se no tubo há hemólise, ou se há coágulo, ou se o sangue é hiperlipêmico, porque todas essas alterações do sangue vão influenciar no resultado normal do exame, correto do exame. Bem, passando para a fase analítica, os primeiros aparelhos de automação, esse pequenininho que vocês estão vendo aí, ele liberava apenas 3 parâmetros, né? E a fase de automação na hematologia se iniciou por volta dos anos 60. E com o passar dos anos, a tecnologia foi avançando até nós chegarmos no aparelho que hoje ele nos libera mais de 50 parâmetros, aproximadamente 80 parâmetros são liberados por esses aparelhos. Então, eles são
constituídos por uma bandeja, nessa bandeja você coloca os tubos, é lido, então, com o leitor de código de barra, um leitor a laser, faz a leitura, se coloca os tubos nessa bandeja, nessa primeira bandeja, a bandeja entra no aparelho, e o aparelho faz a leitura desses hemogramas, 60 hemogramas são lidos por hora, e ele libera, ele conta 10.000 células em cada hemograma. Então, já aqui do outro lado, vocês estão vendo os tubos que já foram realizados o exame, saem do outro lado do aparelho. Então, não se entra em contato com o sangue, o próprio aparelho agiliza esse sangue, e não há o risco, então, de causar hemólise quando você faz um vórtex muito rápido no sangue. E esse é o resultado que o aparelho libera, não é o resultado que o médico e o paciente recebem. O aparelho libera esse exame, vocês podem observar que todos esses números aí são os parâmetros que ele libera, tem os histogramas, são esses gráficos, e esse modelo, ele serve como que um parâmetro para o médico ou para o bioquímico que vai analisar esse sangue, ele serve como que fosse um controle de qualidade do aparelho. Então, ele é um resultado que fica só para o laboratório. O resultado, o modelo de resultado de hemograma que é liberado é aquele que eu mostrei a vocês no início da aula. Então, esse é um hemograma normal, pois o hemograma com alterações, o aparelho libera, então, uns alertas, chamados flag, que nos ajudam a fazer uma avaliação daquelas alterações presentes nas amostras analisadas. Bem, a fase seguinte, então, é a análise morfológica, a análise microscópica do hemograma. A maioria dos hemogramas realizados em laboratório de análise clínica, eles são normais e são interfaceados diretamente para o sistema de computação, do aparelho para o sistema. Mas os exames que o aparelho liberou com alertas ou com flags, eles são, então, analisados pela microscopia. Alguns alertas, a maioria dos alertas já são diretamente analisados na microscopia, mas em alguns casos não existem alertas, mas existem alguns critérios que diferenciam de laboratório para laboratório, que esses critérios podem ser a idade do paciente, por exemplo, pacientes com idade a partir de 80 anos, ou crianças até 3 anos de idade, ou se é o exame de urgência, ou se o paciente faz algum acompanhamento de algum tratamento quimioterápico. Então, esses exames, eles são analisados pela microscopia, mesmo que o aparelho não tenha liberado nenhuma alteração, nenhum alerta. E aqui são as lâminas, a lâmina, o esfregaço corado e as células que vão ser examinadas, né? Nós temos a extensão sanguínea e o que nós vamos observar no microscópio, os leucócitos e as hemácias. Então, nós vamos fazer uma contagem e vamos fazer uma análise morfológica. Então, é o estudo quantitativo e o estudo qualitativo. Bem, vamos começar com o eritrograma. Então, faz parte do eritrograma a contagem de hemácias, a hemoglobina, o hematócrito, a determinação dos índices hematimétricos e a avaliação morfológica das hemácias, que é feita pela microscopia. Esses são os valores relativos, os valores de referência, na verdade, do eritrograma, que varia de acordo com o sexo e a idade do paciente. Então, nós vemos que as hemácias, os valores normais, vai de 3,9 a 5,8 milhões por microlitros. A hemoglobina varia de 11,5 a 16
14,4 gramas por decilitro, e o hematócrito, os valores normais, variam de 36% a 47%. A contagem de hemácias e a dosagem de hemoglobina é muito importante no diagnóstico das anemias. Aí vocês podem observar o histograma que o aparelho libera. O hematócrito, que é a razão do volume das hemácias pelo volume total de sangue, que é liberado em percentual. E, por último, os índices hematimétricos, começando pelo volume corpuscular médio, que é o VCM. Então, o volume corpuscular médio, ele avalia o volume da hemácia, o tamanho da hemácia, e ele é determinado pela distribuição dessas hemácias dentro desse histograma. Então, os valores normais variam de 80 a 99 femtolitros. O outro índice hematimétrico é a hemoglobina corpuscular média, que é a média de hemoglobina por eritrócito, e ela pode estar elevada na macrocitose e diminuído nas microcitoses. E os valores de referência variam de 27 a 32 picogramas. A concentração de hemoglobina corpuscular média, o CHCM, é, então, a média da concentração da hemoglobina pelo volume total. E os valores de referência variam de 32 a 36 gramas por decilitro. Um índice hematimétrico muito importante, que nos auxilia muito na diferença das anemias, se a anemia e também se uma resposta a um tratamento, é o RDW, que é o coeficiente de variação do volume das hemácias. Então, o RDW, ele mede o índice de anisocitose. E o valor de referência é de 11,5% a 14,5%. Então, vocês vão ver na aula de hemograma normal o valor que é o RDW, tanto para auxiliar no diagnóstico das anemias, como também acompanhar o tratamento de um paciente que tem anemia. Então, aqui uma imagem que você vai de hemácias de tamanhos diferentes, né? Então, com certeza, esse índice de anisocitose, que é o RDW, está acima de 14,5%, que é acima do valor normal. O outro índice hematimétrico é o HDW, que é o conteúdo de variação da hemoglobina dentro da hemácia. Então, ele mede o índice de anisocromia. Então, os valores de referência é de 2,2% a 3,2%. Bem, então, aqui nós vemos que os índices hematimétricos, eles são de acordo com o tamanho e com a coloração das hemácias. De acordo com o tamanho, nós temos o VCM e o RDW. O VCM classifica as hemácias como normocíticas, como microcíticas ou como macrocíticas. E o RDW nos dá uma avaliação da diferença desses tamanhos. E a coloração, os índices que medem a coloração, é o HCM, o CHCM e o HDW. Então, o HCM e o CHCM nos informa se as hemácias estão hipocrômicas, normocrômicas ou hipercrômicas. E o HDW, o nível de anisocromia. Então, além dos índices hematimétricos, nós temos o estudo morfológico das hemácias. Então, no estudo morfológico, nós analisamos o tamanho da hemácia, ela mede em torno de 7 micras, e mais, ela tem, a hemácia, ela é um disco bicôncavo, e ela tem, nessa concavidade, esse halo no meio dela, que é justamente o que nos informa sobre a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. Na coloração da hemácia, avaliamos a sua forma, né? Nós vamos ver que existem anemias que têm formas características dessas hemácias,
E avaliamos também se essas hemácias apresentam algumas inclusões, que podem ser restos de núcleo, ou pode ser mesmo até parasitas, né, como no caso da malária. Bom, aqui para vocês observarem um eritrograma normal. As hemácias aqui, elas têm forma normal, tamanho normal e coloração normal. Então, esse halo branco dentro da hemácia é aquela parte da concavidade dela, né? E esse vocês vão observar que hemácias hipercoradas, elas perdem esse halo, e hemácias hipocoradas, elas têm esse halo ocupando quase todo o diâmetro, o volume da hemácia. Bem, passando agora para o leucograma, ele é constituído pela contagem global de leucócitos e pela uma contagem diferencial que é expressa tanto em percentual como em valores absolutos, tá? Então, nós fazemos uma contagem, o aparelho conta 10.000 células, mas a nossa contagem na microscopia é de 100 células. Podemos contar mais, mas o diferencial geralmente se faz em 100 células. Bem, então, o valor normal da contagem de leucócitos no adulto normal varia de 4.000 a 10.000 microlitros. Aqui, para vocês observarem, o histograma do leucograma que é liberado pelo aparelho. Né? Essas células à direita são representadas pelos eosinófilos. Aqui nós observamos a representação dos neutrófilos, dos monócitos e dos linfócitos. Bom, e aqui nós observamos os diferentes tipos de células de leucócitos que nós vamos estudar no hemograma. Então, aqui são os granulócitos neutrofílicos, que são chamados de neutrófilos, porque os grânulos deles são neutros, quase não se coram, tá? Os eosinófilos apresentam grânulos eosinofílicos, eles são assim amarelados, amarronzados, e os basófilos apresentam grânulos mais escuros, bem basofílicos. Então, esses são os granulócitos. E os mononucleares são os linfócitos, são células pequenas, com o núcleo ocupando quase todo o citoplasma, e os monócitos, que são as células maiores do sangue periférico. Bem, então, faz parte do estudo do leucograma, no estudo do esfregaço, uma contagem, como eu falei, de 100 células, expresso em percentagem. Você faz uma avaliação da morfologia desses leucócitos e faz também uma avaliação das plaquetas. Então, aqui vocês podem observar no esfregaço periférico do hemograma o que é visto na microscopia. As hemácias, que são essas células aqui, menores, que medem em torno de 7 micras, os linfócitos, os monócitos e os 3 tipos de granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E as plaquetas, né? São esses agrupados aqui. As plaquetas, elas são células anucleadas e elas formam esses agrupamentos, ou elas podem também se apresentar isoladas, como vocês estão observando aí na seta. Aí a microscopia. Bem, como eu falei, os leucócitos eles podem ser divididos em granulócitos e em mononucleares, né, ou não granulócitos. Então, vamos observar agora cada elemento, cada leucócito, o seu valor de referência e a sua função. Então, começando com o bastão, ele se apresenta no sangue periférico em torno de 0 a 5%, valor normal. Os valores absolutos é até 1.000 células, e é uma célula que ela aumenta na presença de infecção. Tá? Então, vocês vão ver na aula de hemograma anormal o que acontece quando o paciente tem infecção, o que acontece com essas células. O neutrófilo segmentado,
os seus valores relativos varia de 40% a 75%, é o que se apresenta em maior quantidade. Os valores absolutos de 2.500 a 7.500 por milímetro cúbico. Então, ele tem uma tonalidade neutra nas colorações realizadas para fazer essa análise, que é a coloração de Romanovsky. Ele tem um núcleo segmentado, inclusive, daí o nome, neutrófilo segmentado. O nome vem dos grânulos, que são neutros, e da segmentação, né, neutrófilo segmentado. E ele tem uma função de fagocitar e de digerir micro-organismos. O eosinófilo, ele tem um valor normal de 1 a 4%, ele apresenta grânulos eosinofílicos no núcleo, ele também pode segmentar, geralmente ele segmenta em 2 lóbulos, mas ele pode segmentar em até 3 lóbulos, e ele está presente na mediação dos processos inflamatórios que estão associados tanto à alergia, como associados à defesa contra os parasitas. E os basófilos, ele se apresenta em uma quantidade mínima até 1% no sangue periférico, ele tem esses grânulos púrpúreo escuro, e eles são mediadores inflamatórios, eles liberam histamina e heparina. Bom, agora os mononucleares, os linfócitos, eles apresentam em torno de 20% a 45% dos leucócitos do sangue periférico, são células pequenas, elas são quase do tamanho de uma hemácia, tem um núcleo arredondado, oval, e tem uma alta relação núcleo-citoplasmático, o núcleo ocupa quase toda a célula. E existem 3 tipos diferentes de linfócitos no sangue periférico. São os linfócitos T, que se apresentam em torno de 65% a 80%, os linfócitos B, de 5% a 15%, e o restante é representado pelos linfócitos natural killer, NK. E os monócitos são as células maiores encontradas no sangue periférico, ela tem um amplo citoplasma, e elas se apresentam em torno de 2% a 10%, e pode apresentar alguns vacúolos, e tem uma atividade de fagocitar, porque ela é o precursor dos macrófagos. Os macrófagos são o monócito no tecido, tá? Então, nós encontramos também macrófagos na medula óssea, mas não no sangue periférico. E elas são células apresentadoras de antígenos. As plaquetas são células anucleadas, o seu valor varia de 150 a 450 por milímetro cúbico, e ela é o ponto inicial da hemostasia, né? Eles são representados por fragmentos citoplasmáticos. Bem, então, é importante no hemograma nós sabermos os valores de referência, as variações fisiológicas que ocorrem, os efeitos da idade, do sexo, a etnia, que flutuações transitórias acontecem, né, com as células do hemograma, quais as variáveis nessa fase pré-analítica, o que pode alterar o resultado desse hemograma, e quais os métodos utilizados na fase analítica. Professora. Oi. A senhora pode tirar uma dúvida? Pronto. Posso. Eu já tinha visto nos casos da tutoria a alteração numérica, tipo dos monócitos ou das plaquetas, mas a alteração percentual da porcentagem estava normal. Aí a gente considera o quê? Que é alterado ou não? Sim, a gente considera o valor total dos leucócitos. Então, você pode ter os valores relativos normais, mas se você tiver o número de leucócitos diminuído, por exemplo, então você vai ter um linfócito ou um neutrófilo diminuído mesmo que os valores relativos estejam normais. Então, o mais importante são os valores absolutos. Tá? Os valores são relativos, o nome já está dizendo, é relativo ao valor absoluto, a contagem global total dos leucócitos. Certo? Entendeu? Deu para entender? Entendi, professora. Obrigada. Nada.
Professora, Então, vou aproveitar a interrupção para lhe fazer outra pergunta, tá certo? Quando a gente vai ver a cromia, o HCM ou o CHCM, normalmente eles se alteram juntos, tanto faz olhar um ou outro para dizer se é hipocrômica, se é normalcrômica. geralmente eles alteram juntos. Tá bom, obrigada. Então, aqui nós observamos um esfregaço de sangue normal, tá? Uma morfologia das hemácias normais, nós observamos os leucócitos e observamos os agregados de plaquetas, tá? Então, essa é a extensão sanguínea de um hemograma normal. E aqui são as células também normais, esses daqui são os neutrófilos, né? Nós observamos que os grânulos quase não aparecem, porque são grânulos neutros, ele segmenta, eles podem segmentar em até 5 lobos, né? A partir daí já se chama de hipersegmentação, já é uma normalidade, e observamos as hemácias e as plaquetas, tá? Isoladas. Então, aqui também um outro campo do hemograma normal, onde observamos as hemácias de coloração normal, aquela parte central dela esbranquiçada está no tamanho normal. Aqui são os monócitos, uma célula grande, com amplo citoplasma, o citoplasma basófilo, um linfócito, uma célula pequena, que é quase do tamanho da hemácia, inclusive a gente usa como parâmetro para saber se a hemácia ela está macrocítica ou microcítica, ou de tamanho normal, e aqui o neutrófilo segmentado também, normal. Aqui são os outros tipos de granulócitos, o granulócito eosinófilo, que apresenta granulações amareladas eosinofílicas, e o basófilo, que apresenta granulações basofílicas, ocupando quase toda a célula, inclusive dificultando visualizar o núcleo. E aqui, para vocês só verem a diferença das granulações do neutrófilo e do eosinófilo. Por exemplo, o eosinófilo, ele é esse daqui, que apresenta esses grânulos amarelados, amarronzados. Aqui ele apresenta só 2 lóbulos, e aqui o neutrófilo, que apresenta os grânulos neutros, você quase não percebe a presença dos grânulos dos neutrófilos. Bem, então, vamos só, terminando a aula, saber se conseguimos cumprir com os objetivos da aprendizagem. Nós conseguimos identificar as células sanguíneas, e sabemos agora interpretar uma contagem global dos diferentes tipos celulares, vimos os valores de referência, e isso daí mostrou o hemograma, é uma informação básica como que a medula está funcionando, né? Porque nós vimos que são células que se originam na medula óssea e são lançadas no sangue periférico. Então, também conseguimos quantificar, saber que o hematócrito e a hemoglobina quantifica o grau de anemia, ou se está aumentado o grau de policitemia. Também aprendemos que os índices hematimétricos são muito utilizados para classificar o tipo de anemia, que a contagem de leucócitos é importante no diagnóstico e também para acompanhar tanto processos benignos como processos malignos, e que a contagem de plaquetas é importante na avaliação da hemostasia. É o primeiro passo na avaliação da hemostasia. Esse, então, voltando para mostrar para vocês um modelo de um hemograma normal. É muito importante nós estarmos atentos para essas observações que se encontram no final do laudo, né, que são as observações relacionadas à morfologia que foi observada no estudo do esfregaço periférico, na microscopia. Sim? Bom dia. A senhora pode apertar Ctrl mais para ficar maior para a gente? Como? Rafael, tu mesmo consegue fazer isso com o dedo. Ah, tá. Peraí. Como eu falei,
esse modelo de aula é um desafio para nós. Ó. Controlante. Não tô, peraí. Melhorou? E aí, Pode melhorou? prosseguir. Pode prosseguir. Então, como eu falei, essas observações que vocês veem aqui no final do laudo, do hemograma, elas são muito importantes, porque elas vão mostrar o que foi visto na morfologia, na análise microscópica, na morfologia dessas células. Então, aqui, como se trata de um hemograma normal, essas observações são que os bastonetes estão dentro dos limites normais, que as plaquetas são morfologicamente normais e que as hemácias são normocíticas e normocrômicas. Bem, então, fazendo uma avaliação, vocês vão responder aí para vocês mesmos, qual que é o índice hematimétrico que avalia o tamanho de uma hemácia? Nós vimos que existem 5 índices hematimétricos, né? Vocês podem recordar aí na mente de vocês quais são eles e lembrar qual é o índice que avalia o tamanho da hemácia. Vou passar para outra pergunta, que é o que avalia o RDW. Vimos que ele é muito importante para diagnosticar um tipo de anemia e também para acompanhar o tratamento de uma anemia. A próxima pergunta, qual o leucócito em maior número no sangue periférico? Nós vimos os valores de referência dos leucócitos, dos neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e monócitos. Então, vamos lembrar qual foi o leucócito que aparece, qual é o leucócito que aparece em maior número. E quando que vocês vão indicar a realização de um hemograma para o paciente de vocês? Então, vamos às respostas? Qual o índice hematimétrico que avalia o tamanho da hemácia? Nós vimos que existem 5 tipos de índices hematimétricos, o VCM, o HCM, o CHCM, o RDW e o HDW. E o índice que avalia o tamanho da hemácia é o VCM. Então, o VCM, ele classifica uma anemia como microcítica ou macrocítica, ou uma anemia normocítica. Classifica a hemácia como micro, macro ou normo. Muito bem. E o que avalia o RDW? O RDW nós vimos que é um índice que é o médio coeficiente da diferença de tamanho das hemácias. Então, o RDW é o índice que avalia a diferença de tamanho das hemácias, é o índice que avalia a anisocitose. E qual o leucócito que está em maior número no sangue periférico? Nós vimos que são os neutrófilos, né? Eles podem estar representar até 70% dos leucócitos do sangue periférico. E uma indicação para a solicitação do hemograma. Então, nós vimos que o hemograma, ele é um marcador de saúde e doença. É um dos exames mais solicitados na prática médica. Então, praticamente, nós vamos solicitar praticamente o hemograma de todos os nossos pacientes, né? E nós precisamos, então, saber interpretar bem esse exame, e ele é muito importante, não só no diagnóstico das doenças hematológicas como um todo, mas nas doenças sistêmicas também. Ele é importante no acompanhamento, na evolução das doenças, tá? E ele é um exame que precisa ser avaliado com cuidado, interpretado de maneira correta, tá? Bem, obrigada, então, pela aula, e eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês a importância que é o hemograma. Vocês vão ter depois a aula de hemograma anormal. Tá? Um bom dia e muito obrigada. Foi excelente, professora. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pela Obrigada, paciência. professora.
Tchau, Muito obrigado. Bom dia.